Olá, bem-vindo ao VegCast. Eu sou o Anderson Quadros. E eu sou a Bárbara Santana. E esse episódio é sobre carboidratos. Vocês podem ajudar a fazer o VegCast de várias maneiras. A primeira é enviando sua sugestão de pauta, história ou dúvida para cartas@vegcast.com.br. E se você está ouvindo pelo iTunes, dá 5 estrelinhas para a gente. Ou se está ouvindo pelo YouTube, dá um joinha, clica no sininho para receber as notificações dos novos episódios. A gente está em praticamente todos os agregadores. Então vocês podem seguir a gente no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Castbox, Last.fm, SoundCloud e a lista está aumentando. Uma das maneiras também de estar ajudando a gente é apresentar o VegCast para algum conhecido, parente, familiar, algum amigo que tem interesse pelos assuntos que a gente aborda por aqui, ou às vezes até vocês podem provar o ponto de vista de vocês apresentando o podcast e mostrando um pouquinho das coisas que a gente traz para vocês. Esse é o momento da leitura de e-mails e contatos que a gente recebe através das nossas redes sociais. A primeira leitura de e-mail foi enviada por Felipe Freitas, de Natal, Rio Grande do Norte. Ele mandou pra gente perguntando o seguinte: se a gente sente falta ou gostava do sabor da carne. Para responder essa pergunta, a gente volta no segundo episódio, que é por que a gente se tornou vegetariano. No meu caso, eu me tornei vegetariano por 2 principais motivos, que é a questão de saúde e a questão da crueldade animal. Em momento algum eu deixei de gostar de comer carne. Eu gostava bastante do sabor da carne, inclusive eu ainda menciono que eu gostava muito de embutidos. Então, eu não parei de comer carne porque eu não gostava de carne. Bom, eu não parei de comer carne porque eu não gostava. Eu gostava, sim, de comer carne. Não era a louca da carne, mas eu gostava. Só que foi bem tranquilo quando eu parei, até que eu decidi ir um dia e nunca mais comi. E no começo foi um pouquinho mais difícil porque sentia falta, sentia o cheiro e sentia falta. Mas depois foi acostumando e foi tranquilo. Então hoje em dia eu não sinto mais vontade de comer, mas eu gostava sim. Tanto é que hoje a gente tenta consumir alguns produtos que lembram, né, a carne, que sejam parecidos. Por exemplo, o hambúrguer. A gente comprou esses tempos um hambúrguer da Super Bom, que é o mais parecido com a textura, gosto e cheiro da carne. Então, é legal a gente poder comer essas coisas sabendo que a gente não precisou matar nenhum animal. Então, eu acho que é isso. Eu gostava sim de comer, mas hoje em dia eu não sinto mais falta. O outro questionamento que a gente recebeu foi da Kellen no nosso vídeo no YouTube. Ela perguntou: se o vegano malha, faz musculação, a ingestão de proteína deve ser ainda maior se ele quer ficar bombado? É importante uma suplementação? Então, a gente até respondeu ela lá. A alimentação ela traz praticamente todos os nutrientes que a gente precisa, principalmente para essa questão da construção muscular. Pode ser que se você é um atleta de alto impacto, dificilmente, às vezes você tem que fazer um exercício gigantesco, tá? Você tem que ter uma rotina de treino muito regrada para que seja necessária sim a suplementação, porque ou tá comendo errado, que daí tu vai precisar suplementar sim proteína ou até outros nutrientes através de shakes ou de pós, o mais conhecido como whey, né? Mas isso não significa que essa suplementação precisa ser suplementação de proteína animal, né? Porque quando a gente fala em whey, normalmente a gente lembra daquele whey isolado, que é a proteína do leite e tudo mais. Mas até a gente mandou um exemplo, sem jabá, sem nada, mas a Groove Suplementos, ela produz um whey vegano à base de ervilhas. Então, caso haja necessidade de suplementação, isso o nutricionista ou teu personal, né, a pessoa que vai estar fazendo esse acompanhamento, vai indicar para você. Você pode sim suplementar com algo de origem vegetal, sem precisar matar ninguém, beleza? Então, pessoal, dando início ao nosso 5º episódio, o segundo dessa série sobre macronutrientes, a gente vai entrar num nutriente muito polêmico, né, que são os carboidratos.
normalmente são conhecidos como o vilão das dietas, né? Ah, você quer emagrecer, você tem que cortar o carbo. Então, primeiro, antes da gente sair por aí acusando ou defendendo os carboidratos, a gente tem que entender o que são carboidratos. Bárbara, o que são carboidratos? Bom, vamos lá então. Talvez no assunto mais polêmico de todos, né? Mais do que proteínas até. Por que existe esse pensamento de que carboidrato faz mal? De que a gente precisa cortar o carboidrato da alimentação? Será que isso é verdade? Será que faz bem cortar o carboidrato? O que é a dieta low carb que tanto se fala? Né? Onde é que a gente encontra o carboidrato? Né? De que forma o carboidrato está disponível no reino vegetal? Então tudo isso a gente vai ver nesse episódio. Para começar, a gente trouxe o que são os carboidratos. Eles são glicídios ou açúcares e têm como principal função fornecer energia para a gente conseguir exercer as nossas atividades diárias básicas, inclusive função cerebral, por exemplo, pensar. Então, pensar, andar, se exercitar, tudo isso a gente precisa de energia e é o carboidrato que geralmente vai fornecer essa energia. Os carboidratos são encontrados em todo o reino vegetal. Isso porque as plantas produzem no processo da fotossíntese e armazenam esse carboidrato como fonte de energia. Lembrando que a gente até comentou no outro episódio dos percentuais indicados para consumo diário, né, de carboidratos, proteínas e gorduras. Os carboidratos são os macronutrientes com o maior percentual sugerido de ingestão diária, então de 45% a 60%. As proteínas de 10% a 15% e as gorduras de 25% a 35%. Eles são classificados em simples e complexos. Os carboidratos simples podem ser a glicose, galactose, frutose, a sacarose, maltose, lactose. E como exemplo, são basicamente os produtos industrializados. Refrigerantes, doces, açúcar refinado, as farinhas brancas, mel e o açúcar das frutas, que é a frutose. Os carboidratos complexos são também chamados de polissacarídeos. São amido, celulose e glicogênio. O amido é a reserva de energia dos vegetais. A celulose ela é encontrada na parede celular da célula vegetal. E o glicogênio é a principal reserva energética dos animais. Esse glicogênio ele fica armazenado dentro do músculo, até no nosso corpo, não só dos animais não humanos. Alguns exemplos de carboidratos complexos são cereais, que são arroz, trigo, centeio, cevada, milho, farinhas, massas, pães, pipoca, polenta, tubérculos, que são as batatas, o inhame, a mandioca, e as leguminosas, feijões, ervilhas, lentilhas, grão de bico e soja. Os carboidratos simples, por terem uma estrutura química um pouco mais simples, eles são mais fáceis de ser digeridos, então eles vão ser digeridos mais rápidos e mais rapidamente absorvidos. E os carboidratos complexos, eles têm uma absorção e uma digestão um pouco mais lenta. Eu lembro que uma vez eu estava estudando sobre o assunto, porque eu já, há muito tempo atrás, eu gostava de fazer academia, e eu sempre ouvia a galera falando, o pessoal da batata doce, porque por que eles comiam tanta batata doce? Eles ficavam falando, a gente come a batata doce porque ela tem um baixo IG. E eu ficava que nem um babaca, pensando, por que será que é IG? E daí, porque eu fiquei com vergonha de perguntar, eu fui procurar no Google, e daí eu vi que era o índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? O índice glicêmico, ele mede o tempo que o carboidrato de um alimento demora para se transformar em glicose e ser absorvido pelo organismo. Então, quanto mais lenta for essa absorção, melhor. Quanto mais rápida essa absorção, maior será o pico de insulina no organismo. Então, não é muito legal tu consumir muitos alimentos de alto índice glicêmico. Porque quanto maior o índice glicêmico, mais insulina o corpo vai ter que produzir para conseguir manter o nível de glicose normal no sangue. E a partir do momento que essa produção de insulina aumenta, menor vai ser a sensação de saciedade. Então, esses alimentos com índice glicêmico alto, eles vão dar a sensação de que tu tá sempre com fome, tu vai ter que comer muito para se sentir saciado. Como regra geral, quanto menos processado for o alimento, mais baixo é o seu índice glicêmico. Então é muito mais saudável, teoricamente, eu consumir, trigo integral do que o trigo refinado. É isso? Porque daí ele vai me dar energia por mais tempo.
Sim, e os alimentos integrais, eles contêm mais fibra também. Essa fibra ajuda no processo da digestão, de ser digerido mais lentamente e tudo mais. Então, é mais indicado consumir os carboidratos na sua forma mais íntegra e natural possível. Então, tentar sempre comer o alimento inteiro e não, por exemplo, o suco, comer a fruta inteira ou alimentos integrais de preferência. E evitar os alimentos refinados, como o açúcar, as farinhas, o sal refinado. E é importante que esses alimentos sejam digeridos lentamente, porque assim o carboidrato vai liberar a glicose, vai se transformar em açúcar, e essa energia vai sendo liberada gradativamente. Então é basicamente como um carro. A partir do momento que a gente come um alimento de alto índice glicêmico, a gente vai estar gastando mais energia rapidamente, e com baixo índice glicêmico, basicamente a gente vai ter energia por mais tempo, vai ser um carro mais econômico. Bem isso. Tá, e de que forma que acontece esse controle glicêmico, então? Bom, a gente, através da alimentação, a gente ingere o carboidrato, que vai se transformar na glicose, e quando a glicose entra no organismo, ela não consegue entrar direto na célula para gerar energia. Ela manda um comando para o pâncreas produzir um hormônio, que é a insulina. Assim que o pâncreas produz a insulina, essa insulina se conecta no receptor da célula que deixa a glicose entrar, digamos assim. E quando a glicose está dentro da célula é que gera a energia para o nosso corpo. Isso é um processo fisiológico básico, então é normal a gente ingerir o carboidrato, liberar a insulina, isso é normal, é ok. O que atrapalha esse controle glicêmico, na verdade, é a gordura saturada. Ela atrapalha algumas funções fisiológicas básicas, o que faz às vezes gerar picos de insulina, por exemplo, quando você consome um alimento muito rico em gorduras, com muito açúcar, gera picos de insulina e esse processo acaba bagunçando. E o que é rico em gordura saturada? Alimentos industrializados, principalmente, a carne, alimentos ricos em açúcares, com gordura hidrogenada, enfim, porcarias. É evidente que as principais causas de morte hoje em dia, elas advêm de doenças crônicas não infecciosas, ou seja, diabetes, obesidade, câncer, hipertensão. E a principal causa dessas doenças é a dieta ocidental dos excessos. Então, é uma dieta com ênfase em produtos industrializados, de origem animal, com muita gordura, muito açúcar. E pensando nisso, nós trouxemos um estudo muito interessante feito em 2014 que buscou avaliar os efeitos de 7 dias numa dieta vegana com baixo teor de gordura. Bom, o principal objetivo desse estudo foi documentar os efeitos de uma dieta, abre aspas, à vontade, de baixo teor de gordura, menos de 10% de calorias, e rica em carboidratos, mais de 80% de calorias, e com sódio moderado e basicamente à base de plantas durante 7 dias, e os efeitos sobre os biomarcadores de doenças cardiovasculares e de diabetes tipo 2. Ao contrário de muitas dietas populares para perda de peso, essa dieta que foi utilizada no estudo, ela não usa a contagem de calorias como estratégia de perda de peso. Ela visa mais a qualidade dos alimentos. Então, eles reuniram mais ou menos 1.600 pessoas, e dessas pessoas, a grande maioria era obesa, hipertensa, tinha diabetes e dislipidemia. Os medicamentos para hipertensão e diabetes foram reduzidos no início do estudo, e as estatinas, que são os medicamentos para controle do colesterol, continuaram durante todo o programa para as pessoas que faziam uso desse medicamento. A distribuição dos macronutrientes foram de aproximadamente 7% de gordura, 12% de proteína e 81% de carboidratos por caloria. As refeições eram servidas no estilo de buffet, e os participantes dessa pesquisa eles eram encorajados a comer até que se sentissem satisfeitos, então eles poderiam comer à vontade. A equipe de cozinha não utilizou nenhum ingrediente de origem animal, obviamente, porque o estudo queria ver o impacto da dieta vegana. Então, nenhum produto de origem animal, nenhum óleo, porque o índice de gordura era bem baixo. E as refeições foram basicamente baseadas em plantas. Farinha de trigo era utilizada, arroz integral,
quinoa, batata doce, os feijões. Então era uma dieta bem saudável que foi seguida durante 7 dias. Bom, as conclusões então. O estudo documentou que uma dieta vegana com baixo teor de gordura, ricas em fibras e com alto teor de carboidratos permite que os pacientes com excesso de peso percam peso, mesmo comendo alimentos suficientes para se sentirem completamente saciados. Com relação ao colesterol, teve redução significativa. O peso, os pacientes perderam em média 1,4 kg nesses 7 dias, e a glicemia também teve uma redução considerável. Para as pessoas com pré-diabetes, reduziu em torno de 8 mg por decilitro, e para as pessoas que já tinham diabetes, reduziu 17 mg por decilitro, ou seja, uma redução bem expressiva. Só um ponto importante, todos os carboidratos que foram utilizados nessa preparação durante esses 7 dias foram na forma mais natural e integral possível. Então eram alimentos inteiros, de baixo índice glicêmico, o que não entra açúcar simples, refinado, arroz branco, pão branco, macarrão branco e nenhuma outra besteira açucarada ou produto industrializado. Bom, mesmo tendo esses estudos comprovando a eficácia do uso de carboidratos para perda de peso, por que existe tanto essa carbofobia, esse medo de comer carboidrato, porque carboidrato engorda, carboidrato causa diabetes, carboidrato mata, né? Por que existe isso? É basicamente por falta de informação, né? A dieta low carb, que é uma dieta, abre aspas, da moda não significa que seja algo ruim, mas é algo que está muito em alta, né? A dieta low carb, ela restringe um pouco a quantidade de ingestão diária de carboidratos. Algumas pessoas reduzem muito o consumo de carboidratos e nem sempre é legal. Claro que no início, a pessoa, se ela tá com sobrepeso, ela vai conseguir perder bastante peso, mas a longo prazo ela não é muito benéfica. Na verdade, pesquisando sobre a dieta low carb, a gente entende que, na verdade, ela surgiu para meio que normalizar o consumo excessivo de carboidratos, porque hoje em dia as pessoas consomem muito mais do que necessitam e consomem muitas porcarias. Então ela meio que veio para normalizar aquilo que a gente precisava. Só que a partir daí criou-se uma série de medos e as pessoas passaram a pensar que o carboidrato faz mal, que a gente deve parar de consumir carboidrato, mas ele é essencial para o funcionamento do nosso organismo e não é só simplesmente tirar que você vai perder peso. Isso tem que ser avaliado com o nutricionista se é indicado ou não para o seu caso. Bom, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela não indica a realização de dietas com conteúdo muito baixo de carboidratos para pacientes com diabetes do tipo 1, especialmente para crianças, porque acredita-se que essa ingestão ela não deve ser restringida e sim adequada às necessidades nutricionais, que é o que veio buscar a dieta low carb, só que as pessoas meio que avacalham, né? Tipo, vou cortar carboidrato, vou comer só proteína e gordura porque eu quero emagrecer, mas não é bem assim. O que a gente deve fazer é incentivar as pessoas a consumirem fontes saudáveis de carboidratos, como os pães e cereais integrais, as leguminosas, frutas, legumes, evitando as fontes de carboidratos que contenham altas concentrações de gorduras, açúcares e sódios, que são geralmente os produtos industrializados. Uma coisa que normalmente acontece quando a gente se torna vegetariano, pelo menos aconteceu no meu caso, foi aumentar drasticamente o consumo de carboidrato depois que tu corta o consumo de animais, né? Porque eu lembro que a minha dieta, quando eu consumia carne, era basicamente um pouquinho de carne, um pouquinho de salada e arroz e feijão. E hoje eu como muito mais carboidrato do que no passado. Isso é ruim pro vegetariano? Na verdade, o que acontece com a maioria das pessoas é que elas passam a consumir mais carboidratos simples. E porcaria, né? Pizza, pastel, batata frita. E esquece de toda a gama vegetal que tem por trás do vegetarianismo, né? Que é muito rico. Então as pessoas acabam consumindo mais porcarias, engordam e ficam doentes. Só que sempre existe uma exceção, né? Você pode ser vegetariano saudável, você pode ser um vegetariano que só come porcaria. Assim como você pode comer carne e ser saudável ou não. Então é preciso buscar um controle na dieta para que se consiga aproveitar melhor os nutrientes. Aí a gente volta naquela questão que a gente falou alguns episódios atrás, que eu até comentei que quando eu me tornei vegetariano a primeira vez, o meu prato era extremamente amarelo, então é natural que eu ficasse doente e com falta de nutrientes, porque eu só consumia esses carboidratos ruins, no caso. Ruins não, mas talvez não tão bons, né? E as pessoas têm uma alimentação muito limitada, né? Elas só conhecem o básico do básico.
E querendo ou não, quando tu se torna vegetariano, tu acaba conhecendo mais sabores, experimentando outras coisas. Porque tu tá muito habituado a fazer receitas sempre com carne, frango, ovos, leite. E aí tu fica sempre naquela mesmice. Então, quando você começa a conhecer outros mundos, outros sabores, tudo fica melhor. E os vegetarianos estritos, eles geralmente são mais saudáveis porque a dieta deles é baseada 100% em plantas, né? Então, exclui-se a gordura animal e tu tem todo o reino vegetal para conseguir se nutrir. Essa dieta baseada em plantas, ela se chama dieta plant-based, que as pessoas que seguem essa dieta, elas tendem a se alimentar dos vegetais na sua forma mais íntegra e natural possível. Então, a forma mais integral não é, por exemplo, consumir o arroz branco. Você vai optar pelo arroz integral porque ele tem mais fibras. Os alimentos industrializados, ultraprocessados, normalmente eles são feitos com farinhas refinadas e carregadas de corantes, conservantes e outras substâncias que a gente nem consegue decifrar. Então, esse tipo de comida é retirado do cardápio, diferente das dietas vegetarianas comuns, que as pessoas muitas vezes acabam se alimentando mal, comendo junk food, só que vegetarianas. Essa dieta plant-based é um conceito um tanto quanto novo no Brasil, mas tem um forte potencial de crescimento. Até porque tem muitos estudos que comprovam os benefícios disso para pessoas que já são doentes, já são obesas, diabéticas, que foi o exemplo que a gente trouxe daquele estudo feito durante 7 dias. Então, isso já mostra o potencial desse tipo de alimentação para prevenção e até mesmo a cura de muitas doenças que hoje são relacionadas com a alimentação. Tá, então resumindo, a gente precisa temer os carboidratos? Não, a gente não tem que ter medo dos carboidratos, a gente tem que consumir os carboidratos bons e evitar os produtos industrializados. Quando você falou do estudo sobre esses casos, hoje a gente vê que tem muita gente, principalmente que é hipertensa, que usa remédios de uso contínuo. O meu pai é um exemplo desses, né? Ele tá pelo menos 30 anos tomando remédio para hipertensão. Esse quadro, existem indícios ou existem casos onde foi possível uma reversão de um quadro desse através da alimentação? Sim, inclusive esse estudo que eu comentei, ele mostra um quadro de reversão. Foi um estudo muito pequeno, só de 7 dias, mas já mostrou um bom resultado. Tem um livro muito interessante que eu gostaria de indicar, que é Comer para não Morrer. Lá eles listam todos os tipos de doenças e de que forma a gente pode prevenir ou curá-las. E tanto a diabetes como a hipertensão e até mesmo o câncer é totalmente prevenível e totalmente curável. Pela alimentação é possível fazer isso. E assim, os remédios, eles vão controlar o seu quadro de doença, mas eles provavelmente vão acabar afetando outros órgãos, que não é tão legal. Então, com a alimentação é possível sim a gente reverter vários quadros de doenças crônicas, só que é preciso que as pessoas tenham essa vontade de querer mudar, porque mudar os hábitos alimentares para uma pessoa que está acostumada a comer só porcaria pode ser um pouco difícil, mas requer um pouquinho de força de vontade. E se a pessoa quiser mudar e quiser buscar saúde, pela alimentação é possível sim. E o contrário também, né? Se você quer destruir a sua saúde, se você quiser angariar novos problemas, basta ter uma alimentação ruim. Isso, claro, independente de você comer carne ou não, né? Você pode ser um vegetariano muito doente, agora como a gente recentemente viu, comendo carboidratos de baixa qualidade, ultra refinados. Então é isso, pessoal. Obrigada por terem nos ouvido. Espero que tenha sido útil esse episódio. Se vocês tiverem mais interesse em saber sobre esses assuntos, vocês podem mandar mensagens pra gente. Os links de referências vão ficar nos posts. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Como a Bárbara falou, envie seus contatos pra gente, sugestão de pauta, tudo mais. Eu aproveito para falar que a partir desse episódio, o nosso podcast ele vai acontecer 3 vezes por mês, né? Não vai ser mais semanal, porque a gente está com o tempo um pouco escasso, então gravar, editar e publicar, enquanto a gente ainda não tem ninguém para fazer isso pra gente, ninguém para editar o nosso podcast, tá ficando um pouquinho complicado, mas a gente não vai deixar de trazer conteúdo para vocês, a gente tem bastante ideia, a gente tem bastante conteúdo novo e valeu, pessoal, abração, viu? Tchau, tchau e até o próximo episódio. Tchau, até a próxima. Ou descontinuar. Caralho.